Então, gente, temos aqui uma presença ilustre, ele que é o nosso reizinho, fazendo a gente sofrer muito com essas músicas que tocam lá na ferida. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer te ter aqui com a gente. Prazer o meu, gente. Aí, tudo certo? E para quem não conhece, o João é cantor, compositor, tem mais de 1,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 260 milhões de visualizações no YouTube, e a música mais reproduzida na plataforma é Vou Morrer Sozinho, com 47,5 milhões de plays. João, eu quero voltar um pouquinho no tempo, antes de todo esse sucesso, lá para o início da sua carreira. Você começou bem novinho, né? Você saiu de América Brasiliense, que para quem não conhece é no interior de São Paulo, aos 17 anos, e foi para São Paulo para fazer faculdade de publicidade, mas aí decidiu seguir na carreira musical. Conta um pouquinho para a gente como que foi isso, e também queria que você explicasse de onde veio essa ideia de usar o apelido João no seu nome artístico. Tá. A música sempre teve muito em mim, e quando eu era criança era uma coisa completamente algo que eu amava e era apaixonado e queria entender e conhecer mais, estudar a música, mas nunca passou muito pela minha cabeça ser um artista, um cantor, porque lá não tinha muitas referências de pessoas que faziam o que eu queria fazer, o que eu via. Então era algo bem de ser apaixonado por música, e acho que isso fez muita diferença na minha vida, assim. E quando eu estava no ensino médio, eu comecei a fazer alguns festivais, eu fazia apresentações na escola, enfim, todo aquele range de coisas que tem ali. Eu fazia, eu sempre era o cara que ia lá e cantava. E aí começou a nascer em mim essa vontade de ser um profissional, ser um cantor profissional e viver de música, que até então não era algo muito vislumbrável para mim, assim. Então, quando eu fui para prestar vestibular no terceiro ano, eu pensei em possibilidades de coisas que me levariam para São Paulo, para poder... Enfim, eu queria estudar porque era algo que estava muito... Era muito ensinado para mim, assim. Acho que a minha família sempre foi muito tranquila, eu tive uma criação muito livre, muito espontânea, assim. Mas eles sempre pautaram a criação muito no estudo, assim, sabe? Na educação. Então eu tinha isso muito dentro de mim, assim. Eu tinha um pouco de medo de querer uma carreira artística e isso, de alguma forma, não ser tão grato aos meus pais que, enfim, se ferraram tanto a vida inteira para pagar nossos estudos, enfim. Então, esse é o Thiago. Então, quando eu vim para São Paulo, passei no vestibular aqui, de publicidade, eu já vim com uma certa... ok, esse é meu ingresso para São Paulo, eu vou me esforçar muito para ficar lá, para eu conseguir começar minha carreira musical. E aí eu vim e comecei a fazer a faculdade, e o mundo é muito louco, a vida é muito louca, ela coloca a gente perto de pessoas que vão contribuir para a nossa história, assim. Então eu conheci os meus melhores amigos e conheci pessoas muito talentosas que tinham os mesmos sonhos e objetivos que eu. Então, o Renan, que vocês conversaram agora, que é meu empresário, o Pedro, que trabalha comigo na parte artística, a Malu, que está sempre nos clipes, todo o meu grupo de amigos é sempre uma rede de apoio muito grande, fora essas pessoas que estão sempre comigo. Então a gente começou, eles me impulsionaram muito a começar esse passo que eu criei no interior, a criar na capital, coisa de gente do interior, fala capital, a começar na capital e criar essa carreira. E eu falo muito, então se eu estiver falando muito, vocês fazem assim que vocês me cortam. Pode falar. Pode ficar à vontade. E aí que a gente começou com nossos planos de como aparecer, como ser descoberto pelas pessoas, por uma gravadora, enfim. E João já existe desde que eu nasci, praticamente. Minha irmã me chamava de João. E esse é o meu apelido da minha família, todo mundo me chama de João lá. Então, quando eu fui escolher um nome artístico, porque meu nome inteiro é João Vitor Romania Balbino, então não teria muito sentido ser meu nome artístico. Então, só João também eu achava que não era tão singular, e aí todo mundo já me chamava de João, então é João mesmo. E foi João. E
E hoje, nesse patamar que você tá, o que você falaria para esse João de 9 anos atrás? Tanta coisa. Eu acho que o que eu sempre duvido e eu sempre redescubro toda vez e a vida me faz ter muita certeza disso vai soar um pouco clichê, mas é de acreditar naquilo que eu acredito, se isso faz algum sentido. Eu sempre acreditei muito nas coisas que eu fazia, eu sempre acreditei muito na minha música. Eu sabia que era um tipo de música que não era tão disseminada no Brasil, que seria um começo difícil, que eu encontraria resistência de rádio, de televisão, dos meios de comunicação, que as pessoas iam demorar a me entender, mas eu sabia que era isso que faria com que as pessoas gostassem de mim, porque eu acho que muito de fazer música, e eu estava lendo uma entrevista de um produtor que eu gosto muito, e é exatamente o que eu penso. Muito de uma carreira na música e fazer música é encontrar as suas pessoas, é encontrar a sua turma, sabe? E você nunca sabe se a sua turma são 1.000 pessoas, são 1 milhão de pessoas, se são 200 milhões de pessoas. Então eu sabia que alguém ia gostar e que se eu fosse sincero, as pessoas iam. E sempre que eu tentei trair isso de alguma forma, eu me senti desconfortável ou foi algo que eu não gostei, enfim. Então, eu deixaria muito claro para ele que faz o que você acredita que é o melhor. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Agora você tem 2 álbuns, que é o Lobos, de 2018, e o Anti-Herói, de 2019. E esse ano decidiu dar uma felicidade a mais nos fãs e lançou mais 2 músicas, que é Coringa e o Amor Pirata. E essas músicas também estão tocando muito no exterior. Como que é isso para você? Eu acabei de fazer agora, antes de entrar aqui, eu acabei de fazer uma entrevista com a Rádio Comercial, que é a maior rádio lá de Portugal. E é muito incrível, assim, é meio doido para... Eu acho que para o brasileiro, ver a sua música tocar em outros lugares já é muito estranho, assim, porque a gente não tem essa cultura como, sei lá, eu acho que para Ariana Grande, ela ver a música dela tocando no Japão é uma coisa normal, porque, tipo, todo mundo faz sucesso nos Estados Unidos, toca no Japão, toca na França, enfim. Então, para o brasileiro isso já é um pouco estranho. E ainda mais para uma pessoa do interior de São Paulo, assim, que, tipo, que São Paulo já era, assim, a coisa mais distante do mundo para mim. Então, é meio, sei lá, meio estranho. E vem álbum novo por aí, né? Vem. Tá chegando, tá chegando. Tô fazendo com muito carinho. E como tem sido esse processo de criação? A pandemia, de alguma forma, tem tido alguma influência nas letras e no processo como um todo? Olha, nas letras eu acho que eu acho que o álbum se transformou e ganhou muito corpo durante o tempo que ele começou a ser feito. Eu não quis me apressar em fazer nada, eu não quis ter nenhuma data para entregar. É claro que, enfim, eu estou numa indústria também, eu tenho essa consciência de que eu sou uma gravadora, eu sou uma indústria e que algumas coisas eu preciso atender, mas eu sabia que eu queria fazer um álbum bom, um álbum muito bom, que fosse muito verdadeiro e que fosse a continuação da minha história. Eu acho que a minha carreira é muito narrativa e isso é uma das coisas que eu prezo muito. Então é a continuação da minha história, do que eu venho contando. Mas ele se transformou muito porque eu acho que todo mundo mudou muito nesse 1 ano e meio praticamente que a gente está na pandemia. Então o álbum começou a ser feito antes da pandemia começar e ele está sendo feito até hoje. Então eu sou uma pessoa muito diferente desde lá. E o álbum foi se transformando naturalmente conforme o tempo foi passando. E eu acho que ele é muito, infinitamente melhor hoje, porque a pessoa de hoje gosta muito mais do que eu estou fazendo hoje em dia. E ele tem uma espinha dorsal muito pautada na liberdade, assim. Eu acho que talvez seja a palavra que mais abarca. Eu acho que
o meu processo de criação, no começo ficou um pouco truncado demais, porque a gente não estava vivendo muitas coisas, né? A gente continua numa pandemia, mas no começo da pandemia foi um momento muito de incerteza, a gente ficava muito em casa, assim, a gente não... Era uma coisa muito doida. E eu não sentia muita vontade e não tinha muito o que escrever, sabe, sobre o que falar. Então, mas o meu processo em si sempre foi muito eu no meu canto escrevendo, eu no piano, no violão escrevendo, então isso não mudou muito. O que mudou só um pouco foi que agora a gente faz as coisas mais à distância, né? A gente manda faixa e o produtor manda de volta, e eu produzo aqui um pouco, mando para ele. Então isso mudou um pouco, que antes era mais... Também não era tão próximo assim de ficar fazendo tudo, mas acho que ficou meio a mesma coisa de processo mesmo. E você falou um pouco sobre esse negócio de que você mudou, né, durante a pandemia, que é um pouco inevitável, todos nós mudamos. Quais são suas inspirações no momento, assim, gente que você tá gostando de escutar e tal? Nossa, tanta gente. Deixa eu ver. Eu gosto muito de um cara que chama C. Tangana, que é um cantor espanhol, que eu gosto muito da estética dele. Eu acho que a gente tem maneiras parecidas de abordar a forma de escrever, e gosto bastante dele. Eu comecei a revisitar alguns álbuns que eu gostava muito, da Marisa Monte, do Cazuza, que eu sempre tenho uma época de obsessão por eles. Aí eu ouço todos os dias, aí eu passo, sei lá, um ano sem ouvir, aí eu volto e revisito, ouço tudo de novo. E acho que esses são bastante... E tudo que a gente vai ouvindo que tá rolando, né? Assim, acho que não deu para escapar da Dua Lipa, não deu para escapar do The Weeknd, não deu para escapar da galera que... Não que eu gostaria de escapar deles, porque eu gosto muito do som deles, acho eles incríveis. Mas eles estavam em todos os lugares, então mesmo que você não procurasse, você ouviria essas músicas. E dos seus 2 últimos álbuns, o que você traz de evolução? Eu acho que eu sou um artista bem melhor hoje. E eu tomara que no 4º álbum eu seja um artista melhor do que eu sou do 3º. Então eu acho que as minhas composições evoluíram muito. Eu acho que a forma como eu abordo a produção das músicas mudou muito. E eu acho que quando eu voltar a fazer show, eu vou ser um cara em cima do palco muito melhor do que eu já fui. Então, eu acho que a gente vai, tipo, é meio Transformers, assim, né? A gente vai adicionando novas partes para fazer melhorias, assim. Então, eu acho que eu sou um artista mais competente. Sim. E eu vi que você divulgou nos stories, né, um trechinho da sua música Idiota, que vai estar nesse novo trabalho. Sim. Sobre o que essa música fala? Conta para quem não viu esse story seu. Sobre o que essa música fala? Eu acho que ela fala sobre você amar de uma forma sem muita sanidade. E é uma entrega não tão sã. Então eu acho que talvez ela seja a música de letra mais parecida com os meus trabalhos anteriores. Então acho que ela é uma entrega desmedida, mas quando vocês ouvirem ela inteira vai fazer sentido. Ansiosa já. E você falou que não gosta de se prender muito, né, nessa questão de data, mas já tem alguma coisa prevista aí para esse álbum? Música nova? Então, eu não tenho previsto, não é porque eu tô fazendo segredo, não, é porque realmente não tem. Porque eu já sofri com ter que entregar coisa, sabe? E aí eu entregar e falar, putz, faltava aquela uma semana que eu precisava para deixar ela da maneira como eu gostaria. Às vezes não ia fazer diferença nenhuma para ninguém, só para mim, mas é importante também. Então, o álbum já existe, eu já sei quais músicas vão entrar nele, eu não sei que músicas vão estar até o final. Talvez dessas tantas músicas, algumas
algumas não adicionem tanto quando eu ouvi ele pronto, sabe? Mas ele já tá bem estruturado, então não é uma coisa que vai demorar muito, não. E você se encontrou com a Luísa Sonza. Vem parceria nesse álbum ou foi algum outro projeto? A gente foi tomar um café, foi tirar umas fotos, falar de gatos, falar de cachorro. A gente foi bater um Casualidade. papo. É, uma casualidade, a gente se esbarrou ali do nada. E falando em parceria, né? Quem falou sobre parceria, mas você fez uma música com a banda mineira que é o Lagum, né? E qual que é a Foi. sua relação com a cena musical daqui de BH? Cara, eu acho muito legal o seguinte, que eu acho que isso existe, eu vejo isso acontecer muito no Nordeste também, vejo acontecer muito em Minas. Eu tô falando Nordeste, amalgamando um monte de estados, são diferentes, mas enfim, é uma cultura que é um pouco parecida nesse sentido. Das pessoas valorizarem muito o som que as pessoas fazem da cidade, e eu acho que grande parte das bandas que saem daí saem muito por impulso das pessoas que moram aí e consomem o som daí, sabe? E eu acho isso muito legal. E isso não acontece tanto em São Paulo. Eu acho que também é mais difícil acontecer porque eu acho que o modo de as pessoas que vêm que são daqui, que chegam em São Paulo, a maioria são vindas de fora. Eu acho que tem uma questão cultural que é diferente. Mas eu sempre gostei muito isso de como as pessoas de BH, de Minas, enfim, apoiam muito a Lagoon e se orgulham quando a Lagoon alcança alguma coisa e faz o festival. Eu não só a Lagoon, estou falando da Lagoon só como um exemplo. Então eu achei isso muito incrível. Eu conheci os meninos, acho que no ano que a gente gravou. Eu saí com o Pedro, a gente foi almoçar e estava discutindo sobre fazer música e tal. E aí eu mandei uma. Eu tinha um refrão que eu gostava muito, que eu não via muito encaixando no meu disco que eu estava fazendo na época. E aí eu mandei para ele, pro Pedro. E falei, eu acho que esse refrão é muito bom, gosto muito dele, mas eu não sei o que fazer com ele. Não sei para onde ir. Ele falou, cara, eu tenho um verso que é para esse refrão. Tipo assim, eu acabei de escrever um verso que, tipo, é o mesmo tempo, é o mesmo tom, é o mesmo tudo. E aí, tipo, juro, durou, a gente fez a música em, sei lá, meia hora. Ele juntou as duas partes, o meu refrão com os versos dele, e a música nasceu. Lindo. Você foi E você já veio. Oi? Você foi almoçar com ele de casualidade, assim, igual você foi com a Luísa. Tudo muito. Foi, pior que foi. Vai virar assim, Pior uma que foi. parceria também daqui a pouco. Pior que foi na causalidade com ele também. E você já veio pra cá, né? Conta pra gente o que você mais gostou. Você tem vontade de voltar? Pós-pandemia, gente, só pra deixar claro. Claro. Eu amo muito. Eu acho que é um estado que me abraça muito, e os shows daí são sempre, sei lá, muito insanos. E a última vez que eu estive aí foi no Planeta Brasil, e o nosso set tinha 45 mil pessoas assistindo. E foi muito incrível. Muito, muito, muito incrível. Foi muito legal, assim. A energia daí é muito gostosa, a cidade é muito gostosa. Eu sou meio mineiro eu tenho um gene meio mineiro aqui correndo dentro de mim. Maravilha. Ai, não vejo a hora de você poder voltar. Eu também. E falando um pouco mais sobre sua carreira, eu acho que um pilar importante dela são suas opiniões, né, a respeito de algumas pautas polêmicas que rodam na internet. E mais recentemente teve essa questão que você se manifestou contra essa opinião assim disfarçada de preconceito com a comunidade LGBTQIA+. E Sim. Com a influência que você tem, você acha importante se posicionar a respeito disso e dos demais assuntos que vão surgindo? Cara, eu acho que a gente vive numa época, e principalmente no Brasil, que não existe você não falar sobre as coisas. Não existe você ficar quieto sobre as coisas. A gente está vivendo um período de injustiça e sei lá,
Eu acho que, eu não sei se, eu sempre me questiono se isso sempre foi tão latente assim, ou se a internet está jogando isso muito mais na nossa cara e a gente tá sabendo muito mais das coisas. Mas fazia tempo que não pairava esse ar de desesperança, assim, quase, sabe? E eu acho que você não falar sobre isso, você não tá fazendo seu papel como artista. Por que você é um artista? Porque você fala sobre. Você canta sobre coisas. É muito legal. Eu amo cantar sobre amor, sobre festas, sobre bebidas, sobre sentimentos amorosos, sentimentos joviais, enfim, eu amo tudo isso. Mas existe um papel fora isso de você na sociedade que, se você não se posiciona, você só está sendo conivente. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito clara para mim. E me irrita muito, porque a gente não está mais escolhendo entre. Eu acho que existiu um limiar ali, 2014, 2015, que, ok, estávamos falando sobre posicionamento político, né? De tipo, ok, eu gosto mais das propostas do candidato A, gosto mais das propostas do candidato B. E agora a gente está falando de intolerância, injustiça, morte, corrupção, todo o regresso possível. E do outro lado, qualquer pessoa que está aqui desse outro lado, independente das pautas, é democrático. Então, como você pode não se posicionar sobre isso, entendeu? Você não está se posicionando só para escolher um candidato, você está se posicionando para escolher, basicamente, entre vida e morte. Então, eu acho que eu não me sentiria tranquilo de deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu tenho minimamente uma voz para mudar minimamente o mundo, e eu só prefiro continuar tranquilo. Ai, gente. São tempos bem bizarros mesmo. E já que a gente está no mês do orgulho LGBT, e isso é muito importante para essa comunidade, eu queria que você deixasse também um recado para esse público que te acompanha. Cara, meu recado aqui, absolutamente tudo que eu puder fazer, e eu quero sempre eu sempre falo isso muito nos meus shows, que eu sempre quero criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, se sintam aceitas, se sintam elas mesmas. E eu acho que uma das coisas mais legais sobre os meus fãs e sobre a comunidade que os meus fãs criam é sobre como as pessoas são tão diversas e são tão receptivas umas com as outras, sabe? E eu acho que todo mundo busca um lugar para se sentir seu e se sentir amado, se sentir respeitado, se sentir aceito. E eu acho que o que eu posso fazer como artista é criar isso, sabe? É propagar, é defender, é estar sempre na linha de frente quando puder. Então, eu sempre quero ser a pessoa e ter essa voz para as pessoas. Maravilha, João. Para a gente finalizar, a gente quer poder passar um pouquinho mais de tempo com você. Então, a gente tem um joguinho, é bem simples, rápido, que a gente vai falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um sonho. Uma turnê de estádios. Uma colaboração que você deseja. Uma colaboração que eu desejo. Eu sou muito ruim em jogos de coisa, a primeira coisa que vem à cabeça, eu penso demais. A primeira pessoa. Ai, meu Deus, com a colaboração dos sonhos. Eu gostaria muito de fazer uma música com Chico Buarque. Eu acho que é um cara que não faz muitas músicas com muitas pessoas, então eu acho que seria interessante. Maior inspiração. Maior inspiração? Eu tenho algumas, mas eu gosto muito do Cazuza. Perfeito. Se pudesse mudar alguma coisa no mundo inteiro, o que seria? Por mais clichê, mas eu mudaria injustiça. Eu acho é uma coisa que me deixa muito furioso. Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo agora, onde seria? Eu queria estar em Nova York sem máscara, encontrando as pessoas, tomando um café no meio da rua, indo para uma balada. Lá eu gostaria de estar lá. Qual música que você
Todos nós. E qual música que você gostaria de ter composto? Você olha para aquela música e fala, poxa, isso é legal. Cara, tem uma música que... Vocês conhecem a Lorde, né? Ela tem uma música que chama Liability, que eu acho... Eu não sei como uma pessoa chega nesse nível de composição, assim. Eu acho muito bem escrito, assim, de toda a história da música pop. Eu acho que essa música entra junto. Uma série. Eu gosto muito de Friends. Não consigo não Você já gostar. viu a reunião? Você viu a reunião? Eu vi. Ai, Eu vi. chorei Foi um pouco... Eu também. Eu me senti um pouco estranho. Realmente. E um filme? Um filme? Não, eu assisti... Eu nunca tinha assistido, eu acho que eu sou um péssimo brasileiro, mas Central do Brasil, da Fernanda Montenegro, e eu nunca tinha assistido, e eu assisti mês passado, e eu fiquei estarrecido. Uma música que tá no repeat ultimamente. Uma música que está no repeat ultimamente... Eu tô roubando, eu tô abrindo aqui pra ver. Tem uma... mas essa é boba. Eu gosto desse cantor que eu digo, o Setangana, tem uma que chama Tu Me Dejaste de Querer. E eu gosto bastante dela. E agora uma música sua que você nunca vai enjoar de cantar. Nossa, difícil, eu enjoo de todos. Mas... eu acho que... eu acho que Me Beija com Raiva é uma música que todo show ela é muito grande, assim, ela tipo... E o sentimento de cantar ela, e a parte técnica também, ela é muito gostosa, assim, eu me sinto muito desabafando, então acho que ela é gostosa de cantar. Foi isso, João. Muito obrigada por participar do podcast com a gente. Que Foi uma isso? honra ter você aqui. Que isso. Obrigado a vocês. Sempre que quiserem, me chamem. Pode deixar. A gente vai chamar. O dia que tiver Pode um show, a gente chamar. vai lá. Por favor.